Boa noite, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo tanto para auxiliar o PIBIC, as três orientandas do PIBIC, quanto os participantes do grupo de contação de histórias, porque o, o projeto Contação de Histórias, Uma Via de Sorrisos, nasceu em maio de 2019 e não tem tempo para terminar. Como houve troca de participantes do grupo, em virtude de formatura, mudança, incompatibilidade de horário e outras coisas, então nem todos os alunos tiveram acesso à parte de teoria, à parte teórica e metodológica. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre esse histórico da literatura infanto-juvenil. Vou mandar alguns textos pequenos para eles serem lidos, depois discutidos. E eu gostaria que vocês gravassem uma data muito importante, que é 1789, ano da proclamação da Revolução Francesa. Por quê? Porque esse ano é um ano divisor de águas na história da humanidade. Porque nós temos, antes da Revolução Francesa, que vai ter como tríplice ideal a liberdade, a igualdade e a fraternidade, o modo de produção feudal que vem lá da Idade Média. Então, deixa eu fazer essa linha do tempo bem clara. A Idade Média vai de 300 até 300 depois de Cristo até 1500. É um longo período chamado de período das trevas. É porque pressupõe-se que não se produziu nada, a ciência não evoluiu, a arte não evoluiu, mas isso é uma questão de, de ponto de vista, porque dizer que houve um renascimento é dizer que estava tudo morto, e não é verdade, né? Nós temos produção sacra durante o medievalismo, nós temos avanços pequenos, né, dentre eles o nascimento do mercantilismo, que vai ser a troca, né, começa-se a ver um embrião do capitalismo neste período, repito, de 300 depois de Cristo até 1500, para vocês não se perderem. Nasce nesse período esse mercantilismo, porque as pessoas no modo de produção feudal, elas viviam em torno dos reinos, né? E na área rural, e ali elas trabalhavam no sistema de servilha ou corveia, podem usar o termo que quiserem. A servilha era um sistema em que o sujeito trabalhava alguns dias da semana para o seu dono, para o seu senhor feudal, e alguns dias da semana, que eram números menores, na sua plantação. Com essa produção, gerou um excedente em montante de capital. Então, aos poucos, durante todo esse período da Idade Média, o povo foi saindo, os servos foram saindo de todos os reinos e vindo, desculpa, do interior, das grandes fazendas, dos grandes feudos,
e vindo para habitar em torno dos reinos e formar ali, nasce o profissional liberal, entre aspas, né, que vai formar a sua sapataria, a sua padaria, a sua alfaiataria, e os reinos, isso para os reinos era muito gratificante, porque esse povo pagava altos impostos e vai nascendo ali o germen da burguesia. Por que burguesia? Porque eram elegantes, porque tinham bens? Não. Eram chamados burgueses porque eles habitavam as cidades ou os burgos. Esse povo era chamado o povo burguês. Em 1500, que nós temos o fim é, do modo de produção feudal, nós vamos ter o renascimento e o feito das grandes navegações, né? Então, a Europa, a Grã-Bretanha, é, vão colocar suas navegações em alto mar e conquistar terras longínquas, né? Nesse a priori se buscavam é, pimenta do reino, cravo, canela, né? A intenção dos europeus e dos bretões era buscar especiarias do outro lado do oceano. E, então, houve uma revolução é, economicamente muito forte, né, que vai fortalecer esse mercantilismo, vai fortalecer a vinda ainda mais dessas famílias para em torno dos reinos e criando cidades enormes, né? E esse povo, né, em consequência disso, né, o mundo vai sofrer essa reviravolta, ele deixa de ser totalmente agrário para ser uma metrópole. Um fator que vai marcar a arte, a religião, a ciência como um todo, vai ser a invenção da imprensa por Gutenberg em torno de 1450, e isso vai ser um fator determinante, porque Lutero, né, vai escrever as suas teses, mais de 90 teses, e quando se fala em teses, não é aquela montanha de papéis, né? Era uma tese pequena, parecida com uma folha de almaço, né? Onde ele vai escrever e colocar, fixar na porta da Igreja Católica, porque então ele é padre, até então, e os que sabiam ler, porque a maior parte, quase que absoluta, da sociedade ainda era analfabeta, mas os que sabiam ler liam essas teses e começaram a passar para os outros e questionar os dogmas, né, alguns dogmas da Igreja Católica, que era, entre eles, o culto aos santos, o mercado que se fazia em torno daquilo que era divino, como vender pedaço do manto de Jesus, né? Reza a lenda, se fosse juntar todos os pedaços do manto que foram vendidos, é, o manto de Jesus daria para cobrir a terra. Então se vendia ah, ossos de santos, se vendia o perdão dos pecados, né? Então, por bula papal, que era um instrumento que tinha um valor real, né, mais importante do que do rei, por bula papal se vendia o perdão dos pecados.
né? Não só o perdão dos pecados, mas quase todas as negociações feitas na sociedade, por exemplo, para trazer mais perto de nós, o Tratado de Tordesilhas, que separava o Brasil entre a Espanha e Portugal, foi feito por bula papal. Quer dizer, o Papa ele tinha mais poder do que o próprio rei. Nesse período, a Igreja Católica tem um poder muito grande, quase toda a propriedade das terras do mundo naquela época, e se sobrevivia, né, do mercado, ah, das raridades é, divinas, digamos assim, metafísicas. Aí Lutero era um padre, Martinho Lutero era um padre, e ele havia entrado para a igreja e acreditava realmente nos princípios do catolicismo, até que ele se desentende com ele mesmo, digamos assim, porque ele começa a perceber que tudo passa pelo crivo do lucro, que as populações estão morrendo de fome, o povo não tem com que se alimentar, não tem acesso à educação, e, por outro lado, a aristocracia, que era um número bem menor de pessoas. E o clero estão vivendo uma vida de regalias, uma vida de conforto, enfim. É, Lutero vai, né, questionar esses princípios, né, inclusive os métodos da Inquisição, né, que vão voltar como uma resposta à, à reforma religiosa que Lutero conseguiu fazer, é, e houve muito derramamento de sangue, né? Não foi uma revolução pacífica, né? Pelo contrário, eu sugiro aqui que vocês assistam dois filmes muito bem feitos, dois filmes maravilhosos, aliás, três. O primeiro é baseado no livro do crítico italiano Umberto Eco, chamado O Nome da Rosa, que vai mostrar as divisões que existiam dentro da própria Igreja Católica, enquanto algumas ordens viviam na, no conforto, no luxo, né? Outras ordens faziam um voto de pobreza, ou seja, havia uma classe de padres que era considerada, em, né, vamos colocar aqui entre parênteses, melhor do que outras, porque ocupavam cargos como de cardeais, de bispos, arcebispos, né, e lucravam muito com isso, levavam uma vida regada a muito conforto, a muito luxo. Outra coisa também importante para se destacar nesse momento é a questão que, além do povo viver na extrema pobreza, nada se fazia para combater essas diferenças, de maneira que o povo não tinha acesso aos bens de consumo e muito menos à educação. Então, não havia escola pública. Só estudavam os filhos da aristocracia e os clérigos. Uma parte do clero, né? Não era todo o clero que tinha acesso à educação formal. Então,
quando Lutero faz a reforma religiosa, é, que vai se estender na Alemanha, né, pelo luteranismo, que é comandado por Lutero, e na Inglaterra por Ítalo Calvino, dentre outras ramificações. é, John Wesley também é um outro precursor do protestantismo, e existem outras ramificações até hoje, né? A cada igreja tem tendência a seguir um desses pensadores. Então, a Revolução Protestante, ela acontece em 1527, e a gente vai ter como resposta da Igreja Católica a contra-reforma religiosa, que é a volta dos tribunais de Inquisição para julgar todos aqueles que eram acusados de protestantismo, para julgar os judeus, mesmo os judeus novos, né? Aqueles que se diziam convertidos, porque não tinha solução para o judeu. O judeu era rico, né? Então a igreja não queria matar o judeu, ela queria matar o rico, para ficar com a posse desse sujeito. Então, se o sujeito dissesse assim, eu sou mesmo judeu, ele ia para a fogueira da Inquisição. Se ele dissesse assim, não, eu me converti ao cristianismo, aí a igreja argumentava que ele estava mentindo, que ele estava possesso pelo demônio, então ele deveria morrer na fogueira da Inquisição. Ou seja, não havia saída para o judeu. Outra classe também muito oprimida pelos tribunais de Inquisição era a mulher, porque era sempre acusada de bruxaria. Então, toda vez que vinha uma tempestade de dizimava florestas, eles começavam a caçar as bruxas. É, outra categoria também, que principalmente no Brasil, na formação dos Estados Unidos, foi muito perseguida, foram os nativos, né? Porque criam em deuses falsos, em Tupã. Não, a igreja tinha, principalmente a igreja católica, quando cria a Companhia de Jesus em 1500 e vem para o Brasil, eles têm esse princípio, esse objetivo de catequizar os indígenas. Mas, com o tempo, eles vão vendo que eles podem levar daqui, como levaram da Índia e de outros, da África e de outras regiões que foram colonizadas pelos europeus ou pelos britânicos, muita riqueza, né? Aqui no Brasil foi levado quase todo o pau-brasil, que era uma árvore abrasada, de cor avermelhada. Então, a princípio, o Brasil chamava Terra de Santa Cruz ou Terra de Vera Cruz. Mas, com o tempo, né, de tanto se levar para lá e para cá o pau-brasil, né, carregar para lá, para cá, não, né? Só se levava para lá. Mas a, não voltava nada para o Brasil, a não ser doenças e outras é, contaminações que os, os espanhóis, os portugueses traziam para cá. Só um momentinho que eu vou apresentar aqui para vocês essa madeira de opal-brasil. Vocês vejam que ela é uma madeira totalmente avermelhada, olha.
né? Uma madeira de primeira, que foi amplamente derrubada. Nós temos pouquíssimas espécies dessa árvore in natura, porque o que os portugueses puderam encher as barquinhas e levarem o pau-brasil, eles levaram. Olhem o tronco da árvore, como é avermelhado, o interior, então parece uma brasa mesmo. Daí de tanto dizer, né, vamos levar o pau-brasil, né, o pau de brasa, então o Brasil acabou se chamando Brasil, deixou de ser terra de Vera Cruz. É, Bom, então, enquanto nós estamos nesse período aí de renascimento, reforma, contra-reforma, o mercantilismo também está se acentuando, até que nós chegamos no século XVIII, né? E nós temos o movimento do iluminismo, depois desse período de trevas, que foi a volta da Inquisição, da contra-reforma religiosa propriamente dita, nós vamos ter o iluminismo, que é um momento de muita importância também, que vocês devem ter sempre como referência, o século XVIII, considerado século das luzes, é, vai ter como referência, porque século das luzes, porque vai haver uma, digamos assim, um clarão, né, uma abertura da razão, esse momento é chamado, né, de Império da Deusa Razão, e alguns filósofos de suma importância, entre eles Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é muito importante porque ele vai criar os primeiros tratados pedagógicos, é, e isso vai começar a, a nos dar a noção é, de que a criança é um ser diferenciado e por isso ela deve ser tratada é, com, com diferença, porque a criança é um ser em formação, e o Rousseau é o primeiro que vai é, é o primeiro que vai defender essas ideias, e também o Rousseau acreditava que o homem era puro e que a sociedade é que contaminava o homem. Então ele cria o Emílio, que é uma personagem, né, chamada da teoria do Emílio, que é criado longe de todo o contato humano, né? É claro, é uma personagem fictícia. E nós temos também uma segunda figura que se opõe muito ao Rousseau, mas que também foi um grande pensador, que foi Voltaire, né? Voltaire era o dono da liberdade, da tolerância, principalmente naquele momento em que católicos e protestantes estão em guerra. Voltaire vai ser esse precursor da liberdade, né, que depois vai culminar, dali a um pouco tempo, na Revolução Francesa. Rousseau, todos esses escritores, né, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Robespierre, é, John Locke, todos eles se juntam para escrever
a enciclopédia. Por isso são chamados de enciclopedistas, né? As críticas do movimento ao antigo regime, ou seja, o absolutismo, que eles mais faziam era ao mercantilismo, ao absolutismo monárquico, ao poder da igreja e às verdades reveladas pela fé. Com base nesses pontos, o iluminismo defendia a liberdade econômica, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o antropocentrismo, o homem no centro das atenções. Ou seja, havia ia por conta disso, iria haver um avanço da ciência e da razão. E o predomínio da burguesia e seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. John Locke é também um pensador muito importante, porque ele vai escrever um ensaio sobre o entendimento humano e ele é considerado, veja bem, o pai do iluminismo, porque ele diz assim, que o homem nasce como uma tábula rasa, ele não tem conhecimento nenhum, ele não traz conhecimento de outra vida, ele não traz conhecimento de um pressuposto etéreo, céu e tal. Voltaire, que eu já disse para vocês, na verdade o nome dele é François Voltaire. Ele se destacou pelas críticas feitas ao clero católico e a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos, que vai dar surgimento ao que nós podemos chamar de anticlericalismo. Montesquieu é muito importante porque ele escreveu a sua obra Espírito das Leis e defendeu a existência de três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Outras figuras se destacam, como Adam Smith, por exemplo, está ligado diretamente, né, escreveu A Riqueza das Nações e está ligado diretamente ao surgimento dos Estados Unidos. Todos esses nomes, eles estão ligados e são chamados enciclopedistas. Aí, se juntado o pensamento iluminista e a burguesia, né, nós vamos ter um momento que eu falava para vocês, guardem essa data, 1789, que é uma data muito importante, onde acontece a Revolução Francesa e nós temos a queda do absolutismo monárquico e a ascensão da burguesia, e para que houvesse igualdade, liberdade e fraternidade, em virtude da Revolução Francesa, surge a escola pública para todos, né? Pública para todos. É redundante, não é? Mas é exatamente isso. Era uma escola para atender o médio burguês, o pequeno burguês, o grande burguês. E aí, nesse espírito de igualdade, de liberdade, de fraternidade, vai nascer essa escola pública que, a princípio, ela vai estar descaracterizada, principalmente de textos, para atender essa escola pública. Para atender esse aluno, né, que era diferente do filho do aristocrata. O filho do aristocrata estudava com o fragmento dos Lusíadas, da Odisseia, não, o fragmento das obras clássicas, mas o filho do pequeno burguês pouco contato tinha
com a leitura. Então, vai preciso criar um texto que atenda a essa criança. E é notório que, nesse momento, então, vão surgir os irmãos Green, Jacob e William Green, um pouco anterior a ele, Charles Perrault, e no em torno do século XVII, se não me engano, Hans Christian Andersen, que, na minha opinião, é o melhor dos contistas de fadas. Escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos, escreveu O Patinho Feio, entre outros contos de fadas excelentes. Como os irmãos Green vão catalogar essas histórias, né, que a gente chama de contos de fadas tradicionais, porque eles vão apresentar um modelo de família burguesa, estático, né, formado por pai, mãe, né, onde o papel da mulher é restrito ao cuidar do lar, o papel do filho é obedecer e do pai é só mandar, né? Ou seja, esses pequenos, esses primeiros contos de fadas, eles vão ser extraídos na sua matéria-prima com os camponeses. Então, os irmãos Green, inclusive, eu sugiro para vocês que assistam também os irmãos Green e fazer um gancho e voltando para o passado. Eu havia sugerido que vocês assistissem O Nome da Rosa e acabei esquecendo de sugerir os outros dois filmes, que são Lutero, que é um filme assim precioso para a gente entender esse contexto da, da Contra-Reforma, As Bruxas de Salem, também um filme fantástico, Em Nome de Deus, um outro filme, né, muito contributivo para o aprendizado da fixação da aprendizagem de vocês. Mas agora, voltando para o presente, então, nesse momento, os irmãos Green vão lá buscar a matéria-prima e ele vai entrevistar os camponeses e vai tirar, né, dessa matéria-prima certos elementos que eles acham que não eram condizentes com um texto para a criança, como cenas de antropofagia, cenas de violência extrema, a bruxa é substituída pela sogra malvada, pela madrasta malvada, ou pela sogra. Por quê? Porque o cristianismo, né, não admite essa presença de fadas, duendes, né? Então, a fada ainda persiste, né? A gente vê ainda na Cinderela a fada persistindo ali, embora o catolicismo não, o cristianismo não admitisse a presença desses seres, né? Que não são considerados cristãos. E então há um esvaziamento muito grande dos contos de fadas, e para que ele obedecesse ao modelo de família nuclear, monogâmica, né, em que a mulher fosse submissa à vontade do seu marido, sempre. E aí a gente vai, né, ter essa decomposição do conto de fada que vai ficando cada vez mais rarefeito, mais vazio, e aí a gente chega à contemporaneidade, né, com um grupo de escritores
que leu a obra de Monteiro Lobato. Lobato morre em 48, mas ele deixa um legado muito grande, que são Reinações de Narizinho, onde ele vai catalogar todas as obras que ele já havia escrito separadamente, a Gramática da Dona Benta, a Chave do Tamanho, a Aritmética da Emília, ou seja, todas as viagens a Roma, à Grécia, ao Egito, ou seja, toda aquela maravilha que o Lobato conseguiu fazer para crianças, visto que aquele primeiro texto que atendia a criança lá no fim do século XIX, né? E o Lobato falou para a mulher dele: Olha, Mariquinha, Mariquitas, me parece. Parece que não existe nada de interessante, de inovador para que as nossas crianças leiam. É sempre a mesma coisa. É o príncipe que ama a princesa, mas nunca tinha visto na vida, né? Eles estão, né, deixando as nossas crianças bobas, né? Aí ele vai, quando o vô dele morre, que é o Visconde de Tremembé, ele é da Fazenda Buquira, e é um momento assim de reforma na educação, está surgindo a escola nova, né, uma escola centrada no centro de interesses do aluno, e o texto Lobato cai ali, meio que de gaiato, né? Porque o presidente da província de São Paulo vai visitar as escolas públicas e ele nota que o livro Reinações de Narizinho está muito suado, né? Nessa época nem era Reinações de Narizinho, era só é, Narizinho Arrebitado. Porque em 1920, o Lobato lança a primeira versão, Lúcia, Menina do Narizinho Arrebitado. Aí ele vende alguns bons exemplares, em um número grande. Aí, em 1921, ele publica mais Narizinho Arrebitado só. E em 1934, depois que ele já escreveu as aventuras, as contações de histórias da tia Anastácia, do Saci Pererê, né, utiliza-se do folclore e da história oficial também, cuja contadora é a Dona Benta. Ele vai criar um texto ativo, interativo, não mais aquele texto que vai ter uma lição de moral, né? A fábula, ela pode ser usada, né? Ela pode, porque existe a contrafábula. Esse, como existe o conto de fada tradicional, que é aquele que a, a mulher não tem voz ativa, por exemplo, a Cinderela, ela fica na borralha do fogão. Aí chega o dia de ir para a festa, ela depende da fada madrinha, né, para transformar as abóboras, os ratos, em uma linda carruagem, tudo, e o sapatinho de cristal, e a roupa, né? E aí eu me lembro de várias adaptações da Disney, um delas é Encantada, é um filme encantador que vai mostrar que a paixão é uma fase de encantamento, né? E aí a princesa acaba ficando com outra pessoa com quem ela realmente tem convívio, que ela conhece, que ela deixou-se apaixonar-se e, e foi amada. Existem várias adaptações da Disney, porque a Disney, é claro, ela é fomentada pelo mercado, né? E a literatura mudou, os contos de fadas modernos vão trazer uma outra visão do homem, da mulher, da constituição da família. E a gente, eu hoje
durante o dia, eu estava vendo que o Maurício de Souza agora colocou um elemento afrodescendente, né? Natural, nada mais natural que ele fizesse isso, porque o mundo não é constituído só de brancos nem só de negros. Nós somos produto de uma miscigenação e que todos têm que ter representatividade, todas as vozes. Então, quando a gente pega um texto lá da Lígia Bojunga Nunes, que é uma escritora muito hermética, mas de um texto profundamente lírico, e a gente vê que ela questionando na obra O Sofá Estampado, que eu sugiro que leiam também, as questões com mercado, a questão do. Isso ela escreveu na década de 60, 70, mas ela já questionava o desenvolvimento sustentável, né, as angústias da personagem principal, que é o Vitor, que é um tatu, muito interessante. Ou você vê a Marina Colaçante, né, as mulheres, né, as tecelãs da Marina Colaçante, tecem e destecem o seu destino, né? Ou decidem não se casar e criam barba, e depois decidem que vão casar e perdem a barba. São muitas sugestões, né, da realização amorosa por meio da real convivência, né, do ponto de equilíbrio, né, do conhecimento real entre o homem e a mulher, né, e nós estamos num momento que está se questionando, não é só o homem e a mulher, mas o homem, a mulher, ou seja lá o modelo de família que for, mas é um momento em que a identidade de gênero está sendo muito discutida, porque pela questão do respeito, né, da liberdade de expressão, da liberdade de se escolher o próprio caminho, de tecer, né? Adoro a moça tecelã, este é um dos contos que eu mais gosto da Marina Colaçante, porque ela concede ao homem, ela faz essa linguagem, esse trabalho intertextual com as moiras, que eram as divindades tecelãs do Olimpo, que tinham maior poder que Zeus ainda, porque elas teciam o momento do nascimento, um momento, né, dos acontecimentos da vida e teciam, cortavam o último fio, chegada a hora da morte. Mas o ser humano é submetido aos deuses, à vontade dos deuses. Lá na Moça Tecelã, não. Né? Quem não leu, por favor, leia, para entender melhor o que eu estou falando. É interessante na Moça Tecelã é que ela tecia todos os seus desejos. Até o dia que ela teceu alguém por fora, mas esqueceu de tecer os seus sentimentos. Foi quando o homem invadiu a sua vida e a escravizou. E aí a gente vê tantas releituras, né? Assim como a moça tecelã fica lá no alto da torre, é, a Rapunzel fica no alto da torre, a Bela Adormecida também, ela vai lá para o sótão para poder furar o dedo, né, no fuso. Então, há em Colaçante essa constante leitura, mas vocês vão dizer, é um livro? Não, é em todos. Né? Ela trabalha em cima da transgressão do mito, do rito, né, enquanto contadora de contos de fadas para crianças, para adultos, para adolescentes, porque se ela mesma diz que ela
não para pensar no público para quem ela vai escrever. E que, de preferência, esse texto sirva para qualquer idade, agrade a qualquer idade. Nós temos também outros nomes que vieram aí dessa geração de 1970, que foi uma geração que cresceu lendo o Lobato. Né? Nós temos a Silvia Ortoff, Ana Maria Machado, Maria Clara Machado, é, Ruth Rocha, Ziraldo, né? E dentro da crítica que se estabeleceu aí em torno, crítica literária dos textos para crianças, nós temos algumas mulheres, alguns homens, a maioria mulheres, que vão se responsabilizar por formar, sistematizar o cânone da literatura infantil, infanto-juvenil, ou por que não infantil e juvenil, já que são corpos diferentes, né, atende a um público diferente. Se destacam nesse grupo a Regina Zilberman, professora Regina Zilberman, a professora Marisa Lajolo, a, a professora Nelino Vaz Coelho, que escreveu o Dicionário Crítico da literatura infantil e juvenil, a última versão de 2006, que é um livro assim precioso para quem está nessa área de pesquisa de literatura para crianças e jovens. E nós temos a Lajoulia e a Zilberman nessa esteira, né, de estar trabalhando a história da literatura infantil desde o Brasil e, por que não, na Europa, né? No livro A Literatura Infantil na Escola, que é escrito só pela Regina Zilberman, ela vai fazer esse histórico desde o momento da pós-evolução até chegar à contemporaneidade. Aí, no segundo livro, que ela escreve com a Marisa Lajolo, que se chama Literatura Infantil Brasileira, História e Histórias, ela vai as duas juntas vão fazer esse histórico dentro do Brasil, né, no final do século XIX para cá. Num terceiro momento, nós vamos ter um outro livro chamado Um Brasil para Crianças, autores, autores, textos, história, uma coisa assim, me perdoe se eu tiver me confundido. É, mas sim, um Brasil para crianças. É, esse livro se diferencia do anterior porque ele é um livro que vai trazer textos, então ele traz a historiografia e traz o texto, né? Não inteiro, mas fragmentos de texto é, que vão que vão poder, né, colocar ali digamos, é, a gente mais perto do texto, certo? É um livro espesso, muito bom. Eu vou até colocar aqui para vocês terem uma ideia de como que é esse livro.
Então, aqui a gente tem o livro, publicado pela Global Editora, né? Tem 368 páginas. É um livro muito gostoso de trabalhar com ele, sabe? Mas existem muitas sugestões, muita coisa na internet, tem se publicado muito, é um ramo de conhecimento da literatura que tem crescido muito, que tem prosperado muito, né? Então, para fechar com vocês, eu gostaria de dizer que essa fase que veio pós-Lobato, não toda ela, porque a gente tem um período assim de meros acompanhantes, né? Que vão tentando copiar os passos do Lobato. É em 70 que vai surgir, então, esse grupo de escritores é, de primeira grandeza, que eu já citei os nomes, que vão estar constantemente dialogando e transmutando, como na série dos Reis, da Ruth Rocha, e, né, na verdade são quatro, é uma tetralogia dos Reis, onde ela vai em pleno período de ditadura militar, a penúltima, de 64, é, é, questionar o poder totalitário dos presidentes militares, né? É um livro gostoso de ler, as crianças se deliciam. É... Só um minuto, gente. São, na verdade, quatro livros da Ruth Rocha. É... O primeiro que ela escreveu foi O Reizinho Mandão, né? Aí houve um sucesso de compra, principalmente porque o Estado é um grande mecenas, 40% do que se produz em literatura infantil é comprado para agradar, para atender a escola pública. E a gente tem aqui, depois do Reizinho Mandão, que é o primeiro, a gente vai ter Sapo vira rei, vira sapo. Eu vou apresentar para vocês, que nada mais é do que uma desconstrução daquela história que a gente tem, né, de que a princesa beijou o sapo e os dois se casaram e foram felizes para sempre. Aqui não, a gente tem uma desconstrução dessa versão primária, né? Primeira, digamos assim, que existe há séculos, né? Onde a princesa ela vai dar de cara de enfrentar o reizinho, porque ele é muito mandão e só cria leis bobas, e, né, ou seja, fugindo completamente a esse modelo de, de conto de fada que a gente tem, onde a princesa beija o sapo e ele vira um príncipe maravilhoso, ou seja, não se questiona a verdade das coisas, né? Uma coisa que eu ouvi outro dia é que essa coleção lançada pelo governo, gratuita, ela tem tentado desmanchar tudo que foi feito por esses escritores e passar os conteúdos ideológicos, imbecilizantes, alienadores. Então, tomem cuidado ao usar em sala de aula.
o professor tem que ter a visão aberta, o professor não pode ler ingenuamente, né? O professor tem que ter a visão crítica, porque ele é formador de leitores, ele é formador de cidadãos, que tem que ter a voz ativa para que ele possa cumprir o seu papel, que é formar cidadãos que possam ter tomada de decisões, para se construir um país onde as pessoas não sejam enganadas por falsos profetas, por gente do mal, né, caracterizando o cidadão do bem, né, como aquele que se enquadra dentro da caixinha. E, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Tem um sucesso. Espero que sirva esse vídeo como uma abertura de olhos para vocês e a gente conversa sobre ele, tá? Um abraço, eu amo vocês.